Abre a tua Bíblia, junto comigo, no profeta Isaías, versículo 6, capítulo 6. Profeta esse conhecido e chamado por todos os pregadores de profeta messiânico. O profeta que mais anunciou, que mais revelou nos 66 capítulos que ele escreveu. Isaías capítulo 6. Claro que fazendo aqui um parênteses, irmãos, Isaías não escreveu 66 capítulos. A Bíblia foi dividida em capítulos bem posteriormente, né, para facilitar a gente achar. Imagina nós acharmos um versículo, acharmos a passagem que nós queríamos, né? Com capítulo e versículo já fica difícil, né? Quando Isaías escreveu era em rolo, era em sequência, né? Mas é o profeta que mais anunciou a vinda de Cristo. 700 anos antes do nosso Salvador nascer, esse profeta vinha, né? Além de exortar a nação de Israel, além de chamar a nação de Israel ao arrependimento, ele anunciava que em breve viria o Salvador da humanidade. Amém? Profeta Isaías, capítulo 6, versículo 8, diz assim: Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: Vai e diga a este povo: ouvis de fato e não entendeis. Vedes e em verdade, mas não percebeis. Versículo 10. Engorda o coração desse povo e endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com os seus olhos e a ouvir com os seus ouvidos e a entender com o seu coração, e a converter-se, e a ser sarado. Versículo 11. Então disse eu: Até quando, Senhor? E respondeu: Até que se assolem as cidades, e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Versículo 13. Versículo 13. Mas, se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim a santa semente será e firmará dela. Será a firmeza dela. Amém, irmãos? Eu amo pregar o Antigo Testamento. Eu amo pregar o Antigo Testamento, irmãos, como pano de fundo. Amém? Nós vivemos a lei, a graça, perdão. Nós vivemos a graça, não vivemos a lei. Mas eu amo pregar o Antigo Testamento, ele me ajuda, ele me impulsiona, ele me empurra com toda a força, irmãos, para a graça. Ele me empurra com toda a força para Cristo, para a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Deus chama o profeta Isaías e faz uma pergunta: a quem enviarei? Quem mesmo? Ele fala ali? Eu? Versículo, irmãos, 8. Olha a pergunta que Deus faz: a quem enviarei? E quem irá por nós? Olha a figura de Cristo. Né? E quem irá por nós? E quem continuará? E quem irá dar cabo ao meu plano desde a eternidade, aos mistérios da minha vontade? E o profeta Isaías diz: envia a mim, Senhor. A tua vontade tem que se cumprir. No começo dessa conversa, o profeta diz: não, Senhor, eu não posso ir, porque eu sou impuro de lábios. E Deus vai e toca nos lábios dele e diz: agora está pronto, agora a quem enviarei? Né? Ele fala: envia a mim. E ele vai, porque a vontade de Deus, irmãos, tem que se cumprir. E aqui nós vemos mais uma vez a figura de Cristo, aquele que viria por nós agora. Né? Aquele que Deus enviaria. E para que Deus enviaria, irmãos? Para que Deus enviou Elias? Para que Deus enviou Isaías? Por que Cristo, na plenitude dos tempos,
Na plenitude dos últimos dias, que são 2 dias, 2000 anos, está chegando o final. Nos últimos dias. E Deus criou a terra em 6 dias e no 7º dia Ele descansou. E até Cristo, é bom sempre relembrar, até Cristo vir essa terra passaram quantos dias? 4 dias, 4.000 anos. E já fazem 2 dias, irmãos, que Ele ressuscitou. Amém? Está chegando o 7º dia, o dia do descanso. O dia que só os remanescentes, é isso que nós vamos falar nessa manhã, irmãos. Só os remanescentes vão permanecer de pé. O título dessa mensagem nessa manhã, irmãos, é Os Remanescentes. Deus levantou o profeta foi, mas Deus falou, tu vai falar, mas o coração deles está duro. O ouvido deles, eles ouvem, mas não entra nada. Eles veem com os olhos, mas não me compreendem. Isaías, no capítulo 1, começa dizendo isso. Criei filhos, os exaltei, mas eles não me entendem. Deus usando a boca do profeta, irmãos. Deus cria filho em Cristo. Deus gera filho em Cristo. E às vezes esses filhos não conhecem o Senhor. Prevaricam contra o Senhor. Dizem que o Senhor está errado nos seus princípios, nas suas decisões. Amém? Mas graças a Deus, para aquele que já leu a palavra e tem ouvido a palavra, sempre houve os remanescentes. Lá no Éden, irmãos, tinha alguém que agradava a Deus. Perdão, na saída do Éden, logo depois do pecado, tinha alguém chamado Abel. Abel disse que ele agradava a Deus. Amém? Amém. Foi martirizado, sim, aqueles que agradam a Deus são martirizados. Aqueles que agradam a Deus e permanecem inabalados são a minoria. Noé agradou a Deus, era a minoria, irmãos. E vários tantos outros, já falamos sobre isso. Queira, deseje ser remanescente nesses últimos dias, irmãos. Peça para que os teus ouvidos sejam abertos de uma vez por todas. Peça para que o teu coração deixe de ser impenitente. Porque aquele que foi enviado pelo Senhor, que não sou eu, é o seu Filho amado. Amém? O seu Filho amado tem falado. Ele tem ensinado. Como ele disse para os fariseus quando ele era confrontado, quando ele foi confrontado por Pilatos, Pilatos falou, tu és o rei dos judeus? Ele falou, eu tenho ensinado abertamente, tira as conclusões. Quando eles questionavam, tu és o Filho de Deus? Eu tenho feito as obras abertamente, tira as conclusões. Não era isso que Jesus respondia? Quando João Batista, lá da cadeia, manda os seus discípulos vir até Jesus e perguntar, tu és o Cristo ou esperamos outro? Jesus falou, eu sou o Cristo, foi isso que ele fez? Sim ou não? Foi isso? Não. Ele falou, volte até João e diga assim, ó, os cegos estão enxergando, os mudos estão falando, os mortos estão sendo ressuscitados, e aos pobres, aos humildes, tem sido pregado o reino de Deus. João falou, posso morrer em paz. Amém, irmãos? Por quê? Porque João era um remanescente. Porque João não estava preocupado que ele tinha sido colocado na cadeia por Herodes. João não estava preocupado. A preocupação de João, irmãos, era permanecer fiel ao Senhor. Era não crer no Cristo errado. Ele falou, é esse o Cristo? Vai lá perguntar se é Ele. Se for Ele, tudo certo. Se não for, vamos esperar o próximo. Vamos continuar perseverando. Irmãos, é os que perseverarem. Aqui diz que existe uma promessa de assolação sobre esse mundo. Não lemos nos versículos ali? O profeta fala para Deus, até quando, Senhor? Pedro retrata muito bem. Muitos têm o Senhor por tardio. A gente olha o mundo cada vez mais corrompido. O pecado cada vez mais acessível. Aquilo que era, nem existe essa palavra, mas inatural, está se tornando natural. Né? Aquilo que era abominável, agora é desejável. A minha esposa ontem me mostrou uma imagem de uma bonequinha que vai ser lançada. Uma boneca, ela é menina. Ela é uma menina, até tu tirar a calcinha dela, porque daí tem um pintinho lá na boneca. Amém, irmãos? Até quando? Até quando o nosso Senhor voltar, irmãos. Essa terra será assolada. A grande maioria será destruída pelas suas obras, pela sua incredulidade. Amém, irmãos? Mas Deus não nos destinou para isso, porque eu creio que aqui existem eleitos de Deus. Desde que sejamos remanescentes. Desde que ouçamos a voz de Deus, desde que o nosso coração não seja duro,
desde que o nosso coração não se conforme, irmãos, com a forma desse mundo. Amém? Nós temos alguém que foi enviado por nós. A nação de Israel teve. Por quê? Porque o dom de Deus, que é o presente, a vocação de Deus é sem o quê? Sem arrependimento. Deus elegeu a nação, e a nação insistia em pecar contra o Senhor, mas mesmo assim Deus mandava os profetas, porque Deus tinha compromisso com a sua palavra. E Deus sabe que sempre há os remanescentes. Deus elegeu a igreja desde a eternidade, mesmo sabendo que a igreja faria todas as atrocidades que ela fez. Mas ainda assim, Deus saberia que no meio das atrocidades haveria os remanescentes. Aqueles que não se conformariam, que não tomariam a forma desse mundo corrompido. Amém, irmãos? Se tu tens feito essa pergunta que Isaías fez, essa é a resposta. É até quando? É até quando o nosso Senhor voltar. Amém? Permaneça fiel ao Senhor. É a minoria. Aqui diz, vou ler de novo, deixa eu ler de novo. O versículo 13. Vamos ver se vocês são bons em matemática como eu. Mas se ainda a 10ª parte ficar. Qual é a 10ª parte, irmãos? Quanto é que dá a 10ª parte? 10%? 1 de cada 10, né? 10 de cada 100, 100 de cada 1000, 1000 de cada 10.000. É minoria ou não é minoria? Né? Deus promete que virá uma assolação, virá uma destruição sobre esse povo, Israel, que prefigura agora a igreja, a humanidade. Virá uma destruição, uma assolação. Mas depois vem o consolo. Ainda se, e Deus sabe que ainda se ficaria, ficou e vai ficar. A 10ª parte. Amém, irmãos? Não se sinta sozinho. Não se sinta oprimido porque o lugar que tu vai não tem uma placa. Não se sinta oprimido porque o teu pastor não prega que só daqui vem unção. Eu brinco sempre para os jovens que eu estou sempre bem cercado por eles. Nas igrejas tradicionais, quem senta aqui são os presbíteros mais velhos, os homens, os engravatados, os santos, da onde vem poder do altar. Não se sinta, irmãos, abandonado. Se sinta a 10ª parte. Se sinta remanescente, irmãos. Amém? Mas só isso não basta, tem muito mais. Isso é princípio. Isso também faz parte. Saber que somos todos um corpo, onde Deus coloca cada um como Ele quer. Mas só existe uma cabeça. Amém? Tivemos uma pequena reuniãozinha hoje de manhã aqui, os que estavam aqui, ninguém foi convidado, participou quem veio interceder, e foi colocado, irmãos. Eu tenho pastoreado as ovelhas, tenho aconselhado as ovelhas, mas eu não sou o dono da igreja. O dono da igreja é Jesus. Falei para os irmãos, se algum dos irmãos me vê em pecado, me presenciar em pecado, traga 2 ou 3 testemunhos, como diz a palavra, chegue aqui e diga, pastor, sente lá no banquinho até tu se arrepender. Hoje tu não pregas mais. Porque Jesus é o dono da igreja, irmãos. Amém? Eu posso até ter uma certa autoridade sobre as vidas, mas eu não tenho autoridade sobre a igreja. Autoridade sobre a igreja tem Jesus. Amém? Nós não somos rebeldes por não pregar dízimo. Nós não somos miseráveis e nem pensamos pequeno porque não pregamos dízimo. Nós temos sonho de ampliar isso aqui, irmãos. Nós temos e nós vamos. Porque nós já ampliamos a primeira parte, a segunda parte e a terceira parte. E nós vamos continuar ampliando. Enquanto o Senhor continuar mandando alma e Ele não voltar e não assolar essa terra, nós vamos continuar estendendo as estacas. Não tem nos faltado nada. Chegou até um violeiro agora, irmãos. Devagar, que nem eu estava conversando com os irmãos. Vamos permanecer, irmãos. Vamos permanecer sendo a 10ª parte, se preciso. Não vamos ceder. Não vamos nos curvar. Não se sinta abandonado. Amém? Não se sinta. Se sinta o que eu tenho pregado aí? O que eu tenho falado do que nós somos, irmãos? Privilegiados. Nem melhor, nem pior. Privilegiados. De ter os ouvidos abertos, o entendimento aberto, o coração quebrantado, para entender e se converter. Não é isso que diz lá em cima? No versículo 10, bem no finalzinho do versículo 10, e a se converter
e a ser o quê? Sarados. Amém, irmãos? O propósito do Senhor é nos sarar, é nos resgatar. Mas para isso tem que haver o quê? Conversão. Para haver conversão tem que ter o quê? Fé. Para ter fé tem que ouvir a palavra, crer na palavra e obedecer a palavra. Amém? Abre a tua Bíblia no livro de Marcos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 passagens. Estamos na primeira, vamos lá. Marcos, isso é só para te assustar. Aqueles que não desejam essas 2 horas mais do que tudo na sua vida. Marcos 4, versículo 3. Marcos 4 fala-nos da parábola do semeador. Parábola, para quem está vindo a primeira vez, nunca ouviu. Parábola eram histórias que Jesus criava, histórias fictícias, personagens fictícios, para mostrar uma realidade. Né? Jesus sempre usava parábolas. Ele criava histórias e dizia, ó, essa história é semelhante ao que Deus faz, ao que é no reino dos céus, ao que está acontecendo, o que vai acontecer. Jesus usava parábolas para ensinar verdades absolutas. Amém? Não era contos, eram histórias que ele criava para ensinar verdades absolutas e imutáveis. Versículo 3 diz assim, ouve. Estão ouvindo? Jesus falou para aquele povo, ouçam. Eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho. Mal saiu, já caiu no caminho. E vieram as aves do céu e comeram a semente. A outra caiu sob pedregais, pedras, onde não havia muita terra. Nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou. A outra caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E a outra caiu em terra boa. Olha os remanescentes. Jesus usa uma parábola, cria 4 tipos de terra, e quantas são boas? Uma. Quantos por cento? 25%. A minoria, os remanescentes. Amém, irmãos? Uma caiu em terra boa. Por que que ela era boa? E ela deu fruto, que vingou e cresceu, e produziu, um produziu 30, o outro produziu 60, e o outro produziu 100. E Jesus disse, quem tem ouvidos para ouvir quê? Ouça. Olha Isaías. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aquele que tem ouvidos para se converter e ser sarado, seja. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12, interrogaram-no acerca da parábola, não tinham entendido. E disse Jesus, a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus. Por que que eles ficavam sabendo os mistérios do reino de Deus, irmãos? Porque eles eram o quê? Privilegiados. Amém? Eles não eram melhores do que ninguém. Se tu for ler a biografia desses caras, desses 12, ela não era diferente da tua. Alguns eram irados, outros eram oprimidos, né? Outros eram depressivos, outros eram violentos, outros eram religiosos. O currículo deles, irmãos, era igual ao nosso. Só que eles eram privilegiados. Jesus falou a vocês, é dado conhecer os mistérios de Deus. Falei em parábola, não entenderam. Não entenderam. Mas eu vou revelar para vocês. Amém, irmãos? Deus tem os seus. Desejo fazer parte destes. E ele disse, a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus. Essa igreja tem aprendido os mistérios da vontade de Deus. Mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, não entendem? Para quê? Olha Isaías. Para que vendo, versículo 12, para que vendo não vejam e não percebam. E ouvindo, ouçam, mas não entendam. Para que se não convertam, eles sejam perdoados os pecados. Amém, irmãos?
Nós poderíamos ler a explicação da parábola, né? Mas não precisa, para não nos alongarmos. Depois tu lê em casa. Jesus vai explicando cada tipo de terra, né? Aqui não tinha, aqui caiu pelo caminho, foi comido. A pessoa vem, se alegra e logo vem alguma coisa e rouba. Em todos os momentos ele diz, a palavra foi roubada. Os espinhos sufocaram quem? A palavra. Não teve sustentação na que caiu sobre as pedras, porque a palavra não foi fortificada, irmãos. Amém? É a palavra. Olha a pergunta de Deus, a quem enviaremos nós? Né? Quem falará a minha palavra? E o verbo, João capítulo 1, versículo 1. E o verbo se fez o quê? Carne. E a palavra se fez carne. E habitou entre os homens. E vimos a sua glória como a glória do único Filho de Deus. Amém, irmãos? E como é que eu vou saber se eu sou terra boa? Tu tens dado fruto? A palavra tem se manifestado em obras na tua vida? Ou sempre que é lançada vem alguma coisa e rouba a palavra? Ou os espinhos que vão crescendo, e Jesus diz que os espinhos são os prazeres desse mundo, né? É bom servir a Deus, mas é bom servir outras coisas. Deus proíbe tal coisa, mas me oferecem outra coisa. Se eu aceito aquela outra coisa que Deus proíbe, irmãos, os espinhos têm me sufocado. Os espinhos têm te sufocado e matado a semente. A semente, irmãos, que foi lançada é a palavra de Deus. Amém? Aquilo que ouvimos semana passada, o Evangelho do Reino. Amém? É o Evangelho do Reino, é o Evangelho da reconciliação, é o Evangelho do perdão de pecados. É o Evangelho da vida eterna. Amém, irmãos? É os remanescentes que subirão. Jesus falou muito, são os... Vai que tu não está convencido com duas passagens. Muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Muitos são os que vão ouvir a palavra, muitos vai ser lançada a semente, mas poucos obedecerão. Amém? Aí depois Jesus diz assim, porfiai, procurai, batalhai, se esforçai, entrar por qual caminho? O estreito. Porque largo, espaçoso, maior é o caminho que leva à perdição, condenação. Mas estreito é o caminho que leva para a vida eterna. Procurar entrar por este. Amém, irmãos? É os remanescentes. Nós cremos na graça, sim. Mas não caia em desgraça, irmãos. Não confunda a graça de Deus. Alguém pode dizer, poxa, mas já foi pregado isso. Vai continuar sendo pregado até que nós correspondamos. Amém? De formas diferentes. Amém, irmãos? Muitos fazem mistura de lei e graça, vira desgraça. E muitos ficam surfando nessa graça sem compromisso nenhum. É uma desgraça para a tua vida. Deus quer compromisso. Deus quer comprometimento, irmãos. Deus quer que tu dê fruto. Não importa se é 10 frutos, 30 frutos ou 100 frutos, como essa parábola. Tu tem que dar fruto, eu tenho que dar fruto. Quando Deus disser basta agora, eu vou assolar a terra, vou arrebatar os remanescentes, Ele tem que te encontrar dando fruto. Amém? Qual é o primeiro fruto que eu tenho que dar? Alguém arrisca? Fruto de arrependimento. É o primeiro. Se Jesus voltar e tu está se arrependendo todo dia, tu vai subir, irmãos. Amém? Tu vai subir. Desde que seja sincero. Desde que tu estejas correspondendo com a palavra. Né? Desde que tu não botes no teu coração, vou pecar de manhã e pedir perdão de noite. Não, né? Nós temos maturidade para isso. O que eu não quero é colocar um peso sobre a tua vida. Eu não estou dizendo que só vai subir os santinhos perfeitinhos. Eu estou dizendo que vai subir os remanescentes. Aqueles que se erram, se arrependem. Quantos naquele dia que o Senhor voltar, irmãos, talvez não vão estar tão legal, mas vão estar com seu coração contristado, por ter errado contra o Senhor, por ter pecado contra o Senhor. E quando a trombeta tocar, irmãos, vai subir. Salvação é pelo quê mesmo?
Pela graça, não é por obras. É pela graça. É por crer nessa palavra. É por crer que alguém advoga em nosso favor. E esse advogado, ele é fiel e justo. Esse advogado não aceita suborno igual ao do mundo, irmão. Amém? Esse advogado, ele defende bandido igual tu e eu, de graça. Ah, tu me ofendeu, pastor. Se tu não é bandido, tu não és eleito. Deus escolheu os bandidos. Deus escolheu os loucos. Deus escolheu os desprezíveis. Deus escolheu os doentes. Amém? 1 Coríntios capítulo 1. Dá uma lidinha em casa. Eu não estou ofendendo ninguém. Eu estou te elogiando. Tu és eleito de Deus. Se tu és mau, tu és eleito de Deus. Vários e vários irmãos dizem, pastor, não tire aquele louvor. Eu não sou mais... Não vou cantar que eu sou péssimo cantando. Escravo do medo. Não tire esse louvor é maravilhoso. Eu também acho. Mas muitas vezes cantamos sem saber que estamos cantando. Que medo é esse? Não sou mais escravo do medo. Que medo? Qual é o medo que Deus nos liberta? A Bíblia diz que somos escravos do pecado, e o salário do pecado é o quê? A morte. Não é medo do diabo. Não é medo da escravidão em si. O medo que Deus nos liberta, irmãos, é o medo da morte eterna. E como é que, da onde vem esse resgate, irmãos? Através da fé na palavra de Deus. Lembra que o cantor prega, abriu o mar para que eu pudesse passar por ele? Figura do que aconteceu lá no Mar Vermelho. Povo de Israel, nação de Israel, povo de Deus, a qual tinha abandonado o Senhor por muitos e muitos anos, se tornou escrava do medo, até que o Senhor falou, vou agir novamente, vou chamar os remanescentes, vou cumprir a promessa, a história tem que seguir. E Deus chama Moisés e diz para o povo ir adorar no deserto, e o povo vai. E a Bíblia diz que tinha outros caminhos, mas Deus quis o caminho mais o quê? Difícil, né? Foi pelo caminho do mar. E eles chegam, irmãos, 2, 3 milhões de pessoas, e dão de frente com o mar. Eles olham para trás, imaginam o medo, né? Eles eram escravos do medo. E como é que esse medo foi arrancado, irmãos? O povo começou a murmurar porque eles eram escravos do medo. E tinham medo da escravidão. Eles falaram para Moisés, devia ter deixado nós morrer lá mesmo. Até Moisés chegou a murmurar. E o que Deus disse para Moisés, irmãos? Por que estão me questionando? Diga ao povo que marche. Amém? O que nos traz liberdade, irmão? Se tu ainda estás escravo do medo, se tu ainda és essa pessoa que tu eras quando Jesus te chamou, é porque tu não tens marchado em direção ao mar, irmãos. Marcha que ele vai abrir. O mar não abriu enquanto o povo não parou de murmurar e começou a marchar. Eu creio, irmãos, que nas primeiras passadas eles ainda estavam molhando os pés. Amém? Deus falou, Moisés, eu não vou mudar de ideia. Diga ao povo que marche. Eu prometi que eu ia libertar eles do quê? Da escravidão. Amém, irmãos? O Senhor nos prometeu, irmãos, nos fazer livres em Cristo. O Senhor nos prometeu nos libertar, irmãos, dessa assolação que foi profetizada no Antigo Testamento e no último livro da Bíblia, Apocalipse, pelo apóstolo e profeta João. Creia nessa promessa, mas é preciso marchar. O mar não se abre antes disso. Amém, irmãos? Amém? E eles foram marchando. Né? Eu creio que aquelas águas simbolizam o batismo. Sim. A primeira atitude que Deus realizou para chamá-los, para resgatá-los da escravidão, né? Simbolizado pelas águas do Mar Vermelho, o batismo. E eles entraram na terra prometida logo depois do mar se abrir, irmãos? Não, leia a história. A maioria, eu não tinha separado isso, mas vamos que vamos. A maioria daquele povo, a grande maioria, mais de 90% daquele povo que foram chamados para serem livres, morreram onde? No deserto. Porque tinham a mente escrava. Não tinham se libertado
Deus escolhe 12 espias, 12, representando todas as 12 tribos de Israel. E diz, vai lá e espia a terra. Quantos voltaram com notícias boas? Quantos? 10? 2. Minoria. 2 remanescentes. 2 que ainda se lembravam que o mar tinha se aberto. 2 que ainda se lembravam que Deus tirava a água da rocha. 2 que ainda se lembravam que todos os dias descia pão do céu. Era só eles levantar cedo, antes do sol se pôr, e catar e comer. Amém, irmãos? 2 só 2 dos 10. Todos aqueles outros 10, aqueles que eles representavam, que eles contaminaram, toda aquela geração morreu escrava do medo. Com medo da escravidão. Amém, irmãos? É uma caminhada. Né? O remanescente é aquele que perseverar até o fim. Jesus falou, aquele que perseverar até o fim será o quê? Salvo. E nós confundimos essas coisas. Às vezes nós paramos. Às vezes nós nem começamos. Às vezes nós achamos que não precisamos começar, não precisamos prosseguir. Deseje, saia daqui desejando nessa manhã, irmãos, fazer parte da minoria. Da minoria que tem medo, mas não se acovarda. Amém? Josué e Caleb, no seu relato, falaram, realmente, o povo é gigante. O povo é gigante, o povo é grande, porém, o Senhor prometeu nos entregá-los em nossas mãos. Vamos em nome do Senhor dos Exércitos. Amém, irmãos? Essa promessa que Deus tem para nossas vidas. Eu quero fazer parte da minoria. É difícil fazer parte da minoria? Sim ou não? Sim ou não? É muito difícil. Imagina a pressão que Caleb e Josué sentiram. O julgamento que eles sentiram. Vocês querem ser os bonzinhos, vocês são os machão. Vocês estão loucos. É impossível. Vocês querem aparecer. Vocês querem ser diferente. Nós 10 estamos certos. Irmãos, com Deus a minoria está certa. No mundo a maioria está certa. Com Deus é a minoria. Porque na sabedoria de Deus, o homem não compreendeu Deus. Na loucura da cruz, né? Num único ato, o homem não conheceu a sabedoria de Deus. Abre a tua Bíblia agora, no livro de Malaquias. O relógio está colaborando. Profeta Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Profeta Malaquias, para quem não sabe, ele foi escrito uns 450 anos antes de Cristo. Foi a última vez que Deus falou através de um profeta antes do seu filho nascer. Foi a transição entre Malaquias e João Batista. Amém? Uma transição. Algumas das vezes, só para contexto, enquanto tu acha, muitos nos questionam por que a Bíblia Católica Romana tem mais livros. Tem 5 ou 6, se não me engano. 5. É porque esses livros que eles adotaram, e eles mesmos testificam isso, não negam, são livros que foram escritos depois de Malaquias. E toda a comunidade judaica, o povo de Deus, reconhece que Malaquias foi o último profeta inspirado por Deus. Então esses livros escritos depois são livros históricos, contam a história desse período de 450 a.C. até seu nascimento. Amém, irmãos? Mas não são considerados inspirados por Deus como profetas. Malaquias, profeta, capítulo 2, capítulo 3, versículo 1. Fica tranquilo, não vou pedir dízimo. Isso é lá no capítulo mais para frente. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. 10. Malaquias tinha que pedir, irmãos. Ele era judeu. Ele pregava para judeu. O Salvador não tinha nascido. Malaquias 3:1. Acharam? Olha a promessa. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu tempo, o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos
exércitos. Olha o versículo 2, olha a pergunta que Deus faz, irmãos, através do profeta. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ouvires e como o sabão dos lavandeiros. Amém? Esse é o anjo que foi enviado. Esse é o Salvador, irmãos, que foi enviado. Nós vemos aqui sim uma dupla face. Nós vemos a face de João Batista e logo em seguida vemos a face do Messias. O Messias veio para isso, irmãos. O Messias veio como o fogo do ouvires. Para que serve o fogo do ouvires? Para fazer joia, né? Para purificar. Eu não entendo muito de ouro e nem vou entrar muito nesse detalhe, mas eu sei que o ouro, para ser puro, ele tem que ficar sendo refinado no fogo. Não é isso? Então Jesus quer quem? Os puros. Os puros. O anjo que foi enviado para anteceder o dia do Senhor dos Exércitos, irmãos, ele veio para nos purificar. E ele veio também como exemplo o sabão dos lavandeiros. Abre rapidinho a tua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 9, 3. Jesus vai citar os lavandeiros. Quem eram os lavandeiros nessa época? Marcos 9, 3, perdão. Por isso que eu não estava achando, estava no 3, 9. Marcos 9, 3. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, brancas, claras, puras, em extremo branco como a neve. Tais como, de maneira como nenhum lavandeiro sobre a terra as poderia o quê? Embranquecer. Né? Os lavandeiros, na época lá de Jesus, era uma profissão. Né? As pessoas que lavavam as túnicas, e tinha todo um procedimento para que elas ficassem brancas, ficassem limpinhas. Amém, irmãos? O Cristo, não sei quem é o Cristo que tu tens escrito, Jesus que tu tens escrito, a promessa que tu tens escrito. Ele já foi enviado. Amém? Há 2.500 anos foi profetizado, ele veio. Ele veio, irmãos, como fogo do ourives. E ele veio como sabão dos lavandeiros. O Senhor quer te purificar, o Senhor quer te embranquecer. Amém? Olha a pergunta, quem poderá? Deus começa dando uma boa notícia, e depois ele vem clamar. Ele fala muitos, na sua pergunta vem a resposta. Muitos não vão poder subsistir. Muitos não vão aceitar. Muitos não vão querer passar pelo processo de purificação, pelo processo de limpeza, irmãos. Amém? É o meu direito, é o teu direito de não querer passar. Mas é o direito do Senhor dos senhores dizer, não vai entrar. Quem já leu Apocalipse? Apocalipse 21, quando vai dando as promessas, novo céu, nova terra. Lá pelo versículo 8, depois no 15, do 22. Fora ficarão, porém, quem? Os cães, os mentirosos, os adúlteros. Amém? Jesus falou, só entra pela porta. Alguns ficarão de fora, irmãos. Quem vai ficar de fora? Os que não se purificarem. Os que não tiverem as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, na aliança do Cordeiro. Que aliança é essa? A aliança de alguém que nos perdoou e nos liberta. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Versículo 13, apóstolo Pedro, alguém que foi purificado, alguém que foi limpo, irmãos, alguém que na prisão de Jesus puxou uma espada e cortou a orelha de um soldado, amém? Alguém que quando falaram assim, tu és um deles, tu andava com Jesus, porque o teu comportamento, a tua fala te denuncia, tu és parecido com ele, tu estavas com ele. E a Bíblia diz, irmãos, que Pedro começou a praguejar. Pedro começou a praguejar, começou a xingar. Eu não conheço ele. Amém, irmãos? Pedro. Mas era um remanescente, irmãos. Foi um remanescente, irmãos. Amém?
A maioria abandonou Jesus. Mas sempre houve e sempre haverá os remanescentes. Deixa Deus construir. Deixa Deus ir te purificando. Deixa Deus ir te embranquecendo, irmãos. Amém? Às vezes a gente faz algumas comparações com alguns personagens da Bíblia e eu sei que tu se acha muito distante dele. Mas não olha o final da história dele, olha o começo da história dele. Tu olha para o que Isaías escreveu e tu fica, meu Deus. Mas olha o começo de Isaías. Senhor, eu não vou, porque eu sou um menino, meus lábios são impuros. E Deus fala, eu vou te capacitar. Posso te chamar de novo? Ele fala, eis-me aqui. Amém, irmãos? Permita ser usado, ser transformado, ser salvo pelo Senhor. Apóstolo Pedro, versículo 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, vestindo os lombos do vosso entendimento, sejam sóbrios, vigilantes, e esperai inteiramente, permanecei inteiramente na graça, que se vos ofereceu, que vos foi dada, que vos foi revelada em Jesus Cristo. Como filhos, vai acompanhando, como filhos obedientes, não vos conformando, não tomando a forma, não participando com as concupiscências, com os desejos, com as vontades, com as práticas, que antes havia na vossa ignorância. Amém? E nós sabemos quais eram as práticas que haviam ou que ainda há. Mas muitos já não são mais, irmãos, na ignorância. Tudo gira em torno do que mesmo? Da palavra. Quem é que nos faz não mais ignorantes? A palavra. Amém, irmãos? É a palavra. Muitos, sim, talvez nessa manhã estão na ignorância, mas muitos estão na rebeldia. Amém? E Apocalipse diz assim, 3:15, sei das tuas obras. Cada uma obra que o Senhor conhece. Sei que não és frio nem quente, és o quê? Morno. E porque tu és morno, e porque tu és filho, mas é desobediente, vomitar-te-ei da minha boca. Alguém aqui já vomitou? O Tato vivia vomitando, né, Tato? Ou não? Fala a verdade. Eu, cada vez que eu vomitava e quase morria, eu dizia, eu nunca mais vou beber. Pena que o meu irmão não está aqui hoje. Uma vez eu fiquei tão ruim, irmãos, eu me abracei numa árvore atrás da casa do meu pai e dizia para ele, não sai daqui que hoje eu vou morrer. E tanto que eu vomitava, achei que ia morrer. Mas aquele que ele elegeu, ele chamou, e o que ele chamou, ele vai santificar e glorificar, irmãos. Amém? O que eu vomitava? Aquilo que eu tinha ingerido. Aquilo que estava dentro de mim. Amém? Esse chamamento, esse alerta, irmãos, é para os filhos. O Senhor diz assim, ó, por que és morno? Por que não és um remanescente? Porque tu não tens sido fiel, porque tu não tens dado fruto, não tens sido terra boa, vomitar-te-ei da minha boca. Estava dentro. Tinha sido inserido no batismo. Tinha acolhido, fosses acolhido de graça. Não fizesses nada por isso. Eu te acolhi, mas tu permaneceu morno. Morno. Não quis passar pelo fogo. Não quis ser lavado com o sabão do sangue de Cristo, irmãos. Que nos purifica e nos liberta de todo pecado. Amém? Será que é sério? Por isso que Deus fala assim, ó, melhor te for a ser o quê? Frio. O frio já entrou na boca de Deus? Não. Mas não vai ter a frustração de ser vomitado. Amém? Não vai ter a tristeza na eternidade de dizer, me foi revelado e eu não quis me aquecer. Me foi dada a graça e eu rejeitei a graça. Eu posso ficar um dia inteiro conversando contigo, irmãos, te mostrando passagem bíblica. Eu sei que muitos não acreditam. Te mostrando passagem bíblica que salvação se perde, sim. Leia Hebreus. Quando o autor diz assim, ó, se Deus não poupou aqueles que não deram ouvido a Moisés, poupará aqueles que não derem ouvidos ao Filho? Amém, irmãos? Vamos despertar. Vamos despertar.
os mornos não subirão. Os frios, aqueles que não se entregam ao Senhor, aqueles que não creem que é possível nascer de novo, não vão entrar. Mais uma vez nós vemos o quê? Minoria. Frio, morno e quente. Só o quente entra. Paulo, 1 Coríntios capítulo 4, ele fala o natural, o carnal e o espiritual. A mesma coisa, frio, morno e quente. E ele fala que só o espiritual vai entrar. Amém, irmãos? Deseje ser a minoria. Se tu não tens andado com a minoria, comece a andar. E se tu tens andado, peça para que Deus te fortaleça, para que tu andes cada vez mais. Onde é que eu parei? Que há na vossa ignorância, filhos obedientes. Mas como devemos andar? Vamos ler ali. Mas como é santo aquele que te chamou, seja vocês também o quê? Santos. Não da família Santos. Santo. Separado, diferente, propriedade exclusiva de Deus. Amém? Purificados, embranquecidos. Sejam também vocês santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto, está escrito: sejam santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E se vocês invocam por Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da tua maneira vã de viver, que por tradição recebeste dos teus pais, mas fostes resgatado com o precioso, valioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas só foi manifestado quando? Nos últimos tempos, por amor de vós, por amor de nós. E por ele credes, e por ele, Jesus, credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estejam em Deus, purificando a vossa alma. Como é que eu purifico a minha alma? Alguém sabe? Se tu estás acompanhando a Bíblia, tu sabes. Purificando a nossa alma na... O que está escrito aí? Aonde? Obediência ao pastor? À verdade. Amém? Tu vais purificar a tua alma, meu amado e minha amada. Não é na obediência ao pastor, obediência ao teu esposo ou à tua esposa, ou a algum líder ou alguma coisa, alguma filosofia. O que vai purificar a tua alma, o que vai fazer com que se cumpra a palavra do Salvador na tua vida, a manifestação dele, o que vai te tornar puro como a neve, é a obediência à verdade. Ah, mas que verdade? João capítulo 17. Pai, santifica-os na verdade. Mas quem é verdade? A tua palavra é a verdade. Palavras ditas pelo nosso Senhor. Amém, irmãos? Busque se purificar. Só os puros verão a Deus. Amém? Só os puros verão a Deus. Nós cantamos essa manhã, quero ver a face do meu Criador. Por enquanto, só tem uma maneira de tu ver a face do teu Criador. Sabe qual é que é? Como é que eu vejo a face do meu Criador? Alguém arrisca? Não. Olhando para o Jordi, eu vejo a face do meu Salvador. Olhando para cada irmão aqui, eu consigo ver a face do meu Salvador, irmãos. Aquele que não ama o seu irmão nunca viu Deus. Quer ver a face de Deus? É assim. Porque hoje, diz Paulo, só conseguimos contemplar por espelho. Mas os remanescentes verão Deus face a face, irmãos. Porque nós seremos como Ele é. Nós o veremos como Ele é. Promessa boa, irmãos. Isso que nós temos cantado, nós só recebemos em parte. Em parte nos é revelado, em parte é profetizado. E Paulo diz que aquilo que é em parte um dia será aniquilado. 1 Coríntios 14, quando ele está falando do dom supremo. 13, perdão, amor. Né? Ele fala, se eu falar em língua, se eu profetizar, se eu pregar, não pode faltar o item, o amor.
Porque todas essas coisas, irmãos, essa pregação aqui um dia vai acabar. Diz, glória a Deus. Glória a Deus. Um dia tu não vai precisar ficar sentado uma hora me ouvindo, irmãos. O próprio Senhor, a Bíblia diz, o próprio Senhor nos ensinará. Não vai me precisar uma irmã te abraçar e dizer, irmã, pode chorar no meu ombro. Chora, chora, eu te compreendo e te entendo. Porque a Bíblia diz que o próprio Deus enxugará toda a nossa lágrima. Eu quero permanecer remanescente, irmãos. Nós estamos vendo a glória de Deus em parte. Tem os irmãos que nos consolam. Tem os irmãos para que a gente possa amar. Tem alguém que pela misericórdia e graça prega. Mas um dia, irmão, será cara a cara. Face a face. Ah, de que jeito? Não sei. Quantas vezes por semana? Não sei nem se vai ter semana. Não sei, irmãos. Eu sei que isso que tu sente em 2 horas, tu vai sentir pela eternidade. Né? Um culto diário e eterno. Como é que vai ser? Não sei. Deus não criou uma liturgia para a terra? Criou sim ou não? Criou. Deus vai criar uma liturgia para o céu, irmãos. Ele será o nosso pastor. Ele será o nosso Deus, Ele será o nosso Pai. De uma forma muito mais intensa do que Ele é hoje, irmãos. Mas é para os remanescentes. É para os fiéis. É para aqueles que creem. Para encerrar, abre a tua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 6. Eu pulei alguns, hein? Por misericórdia. Romanos 6. Romanos, capítulo 6. Romanos 6, 12. O apóstolo Paulo escreve assim. Não reine, lembrando que essa carta de Paulo foi escrita para a igreja que morava em Roma, os cristãos. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, para obedecer em seus desejos, nem tampouco apresentai os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade, mas apresentai eles a Deus, como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Irmão, se eu tenho pecado, o diabo tem a parcela de culpa dele, ele é o sedutor desse mundo. Ele é o que diz, bebe. Ele é o que disse para Eva, pode comer, mas não é ele que bebe, não foi ele que comeu, amém? Não é ele que adultera, não é ele que mente, é eu e tu. Porque nós oferecemos os nossos membros como membros de injustiça, e Deus não nos chamou para isso. Paulo diga, ofereçam os vossos membros para Deus, amém? É isso que Deus quer de ti. Versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois não estáis debaixo da lei, mas estão debaixo da graça. A graça nos dá essa possibilidade de sermos libertos. Pois que, versículo 15, olha a perguntinha, pois que, pecaremos? Vamos pecar? Porque não estamos debaixo da lei que proibia, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabem vocês que a quem nos apresentamos por servo para obedecer, nos tornamos daquele a quem obedecemos, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Versículo 17. Mas, quero andar em fé com Paulo nessa manhã, irmãos. Mas graças a Deus, que todos nós, tendo sido servos do pecado, resolvemos obedecer de coração a forma de doutrina, a forma de regras, que fomos o quê? Entregues. E libertados do pecado, nós fomos feitos servos de justiça. Versículo 22. Mas agora, libertos do pecado, feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação. E por final, e no final de todas as coisas, e como prêmio, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o presente gratuito, o dom gratuito de Deus, é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, irmãos? Se permita, se assim eu posso dizer, se permita ser uma terra fértil nessa manhã, irmãos. Qual é o primeiro fruto que tem que haver? O arrependimento.
Se a palavra tocou em ti, se a palavra falou contigo, se arrependa nessa manhã. A minha vida não vai mudar. Tu se arrependendo ou não. Só muda no sentido de eu me alegrar ou me entristecer. Né? A Bíblia diz que quando o pecador se converte dos seus maus caminhos, há festa no céu. Se há festa no céu, há festa na terra. E quando o filho pródigo foi, o pai deixou, mas com certeza o coração do pai doeu. Porque quando o filho volta, o pai diz, vamos nos alegrar. Esse meu filho estava morto e reviveu. Não tinha festa. Só houve festa quando o filho voltou para a casa do pai. Amém, irmãos? Dê fruto nessa manhã, dê fruto nessa manhã. Seja identificado por Deus, como terra boa. Amém?